Olá, meus amigos. Este será um vídeo de reflexão. Por isso, deixe-me te fazer uma pergunta. Deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Cristo, ele foi gerado por Deus exatamente quando? Sim, este único Filho de Deus que se chama Cristo, ele foi gerado por Deus exatamente quando? Esta é a pergunta. Por acaso, há 2000 anos atrás, através de Maria? A resposta é não. Absolutamente não. O próprio Espírito de Cristo afirmou através do homem Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, Cristo já existia antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo havia sido gerado por Deus nas regiões celestiais, antes que este plano físico viesse à existência. Antes que Maria existisse, Cristo já existia. Neste caso, a história de Maria é uma metáfora, uma ilustração aplicada por Deus para abrir o nosso entendimento a respeito do que acontece a nível espiritual em cada um de nós. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7, aonde o salmista recita: Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A mesma descrição do livro de Atos, capítulo 13, versículo 33, acerca de Jesus. Neste caso, podemos interpretar este texto de duas formas. A primeira, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A respeito de Cristo, que havia sido gerado antes da fundação do mundo. Ou que Cristo havia sido gerado sobre o salmista, assim como Jesus. Neste caso, quando diz, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, não está falando a respeito da carne, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Se primeiro é o natural, primeiro havia o homem salmista. Sim, então Deus fala para este homem, sim, para Davi. Veja bem, tu és o meu filho agora, porque agora eu te gerei. Tu nasceu de novo, tu foi gerado por mim. Tu não és mais carne, mas sim este Espírito de Cristo que vem do alto. Neste caso, este Espírito de Cristo, se ele veio do alto, ele já existia antes da fundação do mundo. O que aconteceu é que este Espírito de Cristo se fez carne. Sim, o Verbo se fez carne. E a partir daquele momento, a carne deixou de existir e passou a se tornar exatamente este Cristo, o único e verdadeiro Filho de Deus. Por isso que Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sim, a partir daquele momento, Paulo possuía a mente de Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com o salmista. Vou repetir. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus gerou o Espírito de Cristo sobre o salmista, quando o salmista já era um homem adulto. Foi Cristo que foi gerado no homem, e não o homem que gerou Cristo. Neste caso, podemos entender o que consta no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 25. Pai justo, disse Jesus, o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviastes. Quem foi enviado? O homem Jesus, um corpo de carne e de sangue? Ou o Espírito de Cristo? Qual destes dois foram enviados por Deus? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus. Sim, se abriram os céus. E Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quando Jesus foi batizado, símbolo da morte desta natureza humana, ele olhou para o céu e viu o Espírito de Deus sendo enviado do céu sobre ele. Então, ele disse, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado a quem me comprazo. Por acaso, ele está falando de Jesus? Não. Não sei se você compreendeu. Eis que se abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus vindo sobre ele. Este Espírito de Deus é o Filho amado. Nisto ele acrescenta, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado. O Filho amado é o Espírito de Cristo que estava descendo sobre Jesus. Sim, por isso que Jesus disse, Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te conheci, assim como esses entenderam que tu me enviastes. Quem foi enviado foi Cristo, que desceu dos céus. Este é o Filho amado de Deus, que já existia antes da fundação do mundo.
que estava sendo gerado sobre o homem Jesus, que assim como havia sido gerado sobre Maria, que havia sido gerado sobre o salmista e sobre todos os profetas, porque os profetas receberam o Espírito de Cristo, que veio do alto sobre eles. Sim, todos estes haviam nascido de novo. A partir deste novo nascimento, eles haviam sido gerados por Deus. Neste caso, a pessoa de Cristo havia se tornado a sua verdadeira identidade. Eles não eram mais homens, e sim o próprio Cristo, o próprio Deus habitando entre os homens. Neste caso, podemos entender, como eu disse, um vídeo de reflexão, para fazer você refletir. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46 diz: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Só Cristo viu a Deus. Ninguém mais pode ver a Deus. Agora veja, se linkarmos este assunto com o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só imortalidade, e habita em luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver. Vou repetir. Aquele que tem ele só imortalidade, falando a respeito de Deus, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem serão capazes de ver. Agora se levanta uma questão. Se nenhum homem é capaz de ver a Deus, quem era Abraão? Porque Abraão viu a Deus. Quem era Moisés? Que viu a Deus. Quem era Manoa? O esposo da mãe de Sansão, que viu o próprio Deus. Sim, quem era Jacó? Que estava lutando com Deus, lutando com o anjo do Senhor, que era o próprio Deus. Quem era? O apóstolo Paulo. Sim, quem eram os profetas que viram a Deus? Se homem algum pode ver a Deus, como estes viram o Criador? Simples. Porque apesar das Escrituras descreverem eles como homens, eles já não eram homens, porque eles haviam recebido este Espírito de Cristo do alto. Neste caso, já não eram mais eles que estavam vivos, mas sim Cristo em seu lugar. Neste caso, foi o próprio Cristo que estava contemplando a face do Pai, através dos homens daquela geração. Assim fica mais simples e fácil de entender, porque Jesus, repito, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai, só ele contemplava a face do Criador, este Espírito que vem do alto sobre nós. É ele que conversa com o Pai, é ele que ouve as palavras do Pai e vê a face do Pai. Por isto que os apóstolos afirmaram: daquilo que nós vimos e ouvimos, disso vos anunciamos e testificamos, a respeito do Pai. Sim, assim como o apóstolo João, ele viu a face de Cristo, a face de Deus. Homens jamais chegarão a ver a face do Pai. Ninguém jamais poderá retornar ao reino dos céus, a menos que tenha se tornado este Cristo, porque somente Cristo vem do alto e somente este Espírito de Cristo irá retornar para o lugar de onde ele primeiro saiu. Por isso Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo, disse Jesus. O que é gerado pela carne é carne. Quando você for gerado por Deus, você irá se tornar exatamente este Cristo que já existia antes da fundação do mundo. Este Cristo sempre esteve assentado à direita do Pai. Neste caso, quando você recuperar a sua verdadeira consciência, você entenderá este mistério, que você sempre esteve no reino dos céus, apesar deste corpo estar neste plano físico. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.